Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais uma leitura da primeira carta aos Coríntios. Hoje nós já estamos no capítulo 5 e vamos então fazer a leitura a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem também ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de facto sem fermento? Mas também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos de sinceridade e de verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Este é um capítulo onde Paulo está a tratar de um assunto específico, né? Ele tem vindo a tratar de vários assuntos e tem já introduzindo alguns princípios que também aqui ele está a referir. Mas agora é um assunto bem específico que o apóstolo Paulo quer que de uma vez por todas os coríntios entendam que têm que resolver. A soberba e o orgulho desta igreja e o facto de estarem imaturos espiritualmente e de para eles a sabedoria humana ter ganho mais autoridade e mais poder do que a sabedoria divina, estava a fechar-lhes os olhos e a fazer deles um povo uma igreja que tinham perdido os princípios, estava a fazer desta igreja perder os princípios divinos fundamentais para a santidade da igreja. Aqui havia um caso muito específico. Era um homem que estava a dormir ou estava a ter um relacionamento com a sua madrasta. Nós não sabemos, provavelmente não era casado, não tinha assumido esse compromisso, porque senão Paulo referia isso. Então ele mantinha este relacionamento. Não sabemos também se a madrasta já era viúva, se o seu pai já tinha falecido. Nós não sabemos isso, mas sabemos que lá em Levítico, uma das leis judaicas era que este incesto era proibido. O filho nunca poderia tomar a esposa do seu pai. E diz Paulo, ele está a dizer que era algo que até entre os gentios, já os judeus não deviam ter aceitado isso, mas entre os gentios, apesar daquela sociedade ser tão perversa, Corinto ser uma cidade cheia de imoralidade, o contexto onde estava esta igreja era um contexto imoral. A igreja tinha perdido a capacidade de diferenciar o certo do errado, escondidos atrás de uma liberdade em Cristo. Mas o pior problema daquela igreja não era tanto o facto de haver no meio deles ali alguém a ter um comportamento errado. E Paulo, ele condena o comportamento, mas ele está a olhar para a igreja com tristeza, com dor, por causa da aceitação que a igreja teve. Então, o problema em si, não era tanto o que tinha acontecido, o que estava a acontecer, mas era que a igreja ainda se orgulhava em aceitar aquela situação. Dá a entender que eles estavam orgulhosos. Eles estavam como que a achar-se ainda superiores, porque olha, estão a ver nós, com esta liberdade em Cristo,
Conseguimos aceitar aquilo que nem a sociedade aceita. Conseguimos aceitar aquilo para nós. Nós já estamos superiores. O nosso relacionamento com Deus é superior a isso. Nós conseguimos relativizar. Então, eles estavam a deturpar os princípios de Deus, escondidos atrás desta máscara de liberdade. Nós somos livres em Cristo. Então, nós conseguimos ultrapassar esta situação. E o apóstolo Paulo estava zangado, estava triste com a atitude da igreja em permitir e em aceitar. Não somente o permitir, mas principalmente aceitar e ainda orgulhar-se como se de alguma coisa grande. O apóstolo Paulo está a alertar a igreja que era muito importante que eles não aceitassem. E este texto, ele revela aquilo que nós chamamos de amor. Quem ama, repreende. Quem ama, aconselha na verdade. E este texto, ele é muito sério. O apóstolo Paulo, ele usa aqui uma expressão, entreguem-no a Satanás. Né? Ele faz como que ele não estava lá e ele diz, olha, mas eu estou convosco nesta decisão, vocês têm que o entregar a Satanás, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é que isto quer dizer? Que expressão tão forte quererá isto dizer? E para nós quase causa um choque. Entregue a Satanás era a mesma coisa que o apóstolo estivesse a dizer, entreguem-no ao acusador. Aquilo que o apóstolo Paulo entendia e queria que os coríntios entendessem é que pertencer à igreja, ao corpo de Cristo, é um privilégio. Que a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, e mais à frente ele vai falar nisso, a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, houve uma porta que se abriu de acesso a Deus e nós passámos a ser o corpo de Cristo. Então nós temos um privilégio à presença de Deus e não temos mais sobre nós a acusação do diabo. Ou seja, o sangue de Cristo nos livra de toda a acusação. A partir do momento que nós estamos guardados e resguardados em Cristo e nós estamos protegidos por o sangue de Jesus, a nossa vida está protegida. E nós temos o acusador que pode acusar-nos, mas quando Deus olha para nós, o juiz, ele diz, eles estão livres por causa do sangue de Cristo, porque aceitaram aquilo que o meu filho fez por eles. A partir do momento que a igreja é este conjunto de pessoas que está protegida pelo sangue de Cristo, nós temos também, então, a consciência de que fomos perdoados, mas que estamos perdoados. Que estamos neste processo de santificação. Então, quando o apóstolo Paulo diz entrega-o a Satanás, ele está a dizer entreguem-no ao acusador. Se ninguém disser àquele homem que ele está errado, se ele for aceite, a consciência dele nunca o vai acusar, nem o diabo o poderá acusar. Ou seja, nunca haverá arrependimento. A partir do momento que é tudo aceite e que ele, tudo bem, nós te amamos muito em Cristo, né? Eu não sei as expressões que os coríntios usavam, mas posso imaginar. Nós somos todos filhos de Deus, todos erramos, todos pecamos. Expressões que relativizavam aquilo que ele estava a fazer. Então o apóstolo Paulo está a dizer, a partir do momento que vocês estão a fazer isso, vocês estão a mantê-lo protegido. E vocês têm que deixar que a acusação venha à consciência dele. O apóstolo Paulo diz, não são vocês que o vão acusar, mas ele tem que sentir o peso do que fez, ou seja, o acusador tem que ter acesso a ele para que ele entenda que tem que se arrepender. É muito importante que quando alguém está errado, tenha consciência disso e se arrependa. O apóstolo Paulo está a dizer, se ele se arrepender, ele vai ser salvo. Mas enquanto não houver esta consciência de que precisa de se arrepender, ele não vai ser salvo. Ele vai ficar iludido de que está tudo bem.
Quando o apóstolo Paulo está a dizer não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho, isso é um sinal errado na vossa comunidade. Alguma coisa está muito errado quando vocês se orgulham por ter aceito e por terem por conviverem com essa situação no meio de vocês. Ele está a dizer que a liberdade cristã não abre espaço para a imoralidade. A liberdade cristã mantém como princípio a santidade. Então não há espaço para esse vosso orgulho, não há espaço para vocês estarem tão alegres e felizes por essa atitude. Agora o apóstolo Paulo vai falar de fermento. Os judeus, eles preparavam semanalmente o seu pão e colocavam o fermento, claro, né, para levedar a massa. Daquela massa levedada, eles retiravam sempre um pouco e guardavam para a semana a seguir, para na outra semana, eles aquela massa já levedada, juntavam à nova massa e aquela massa levedada já levedava toda a massa. E assim todas as semanas eles faziam. Mas quando chegava a festa dos pães asmos, que eles não comiam nenhum pão com fermento, então ali eles deitavam fora o fermento velho. Era um simbolismo também para que tivessem um novo fermento, eles iriam usar um novo fermento a partir da festa dos pães asmos. Durante um ano aquilo acontecia, mas depois no ano a seguir eles deitavam fora o fermento velho, ou seja, aquela massa que tinha sobrado levedada, eles deitavam fora. É um simbolismo como um recomeço depois da festa dos pães asmos. E aqui o apóstolo Paulo diz: lançai fora o velho fermento. Ele está a alertar a igreja de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então é preciso terem muito cuidado com aquilo que aceitavam no meio deles, porque ao aceitarem estão a abrir a porta para que todas as pessoas possam ser contaminadas. Como? É simples. A partir do momento que eles aceitavam o incesto no meio da igreja, eles teriam que aceitar tudo. Porque eles não conseguiriam colocar mais um limite ou uma linha que diferenciasse aquilo que Deus aceita e aquilo que Deus não aceita. Porque era claro que Deus era contra o incesto. Era claro. Se nem a sociedade aceitava o incesto e a própria lei de Deus proibia o incesto, e a igreja neste momento estava a aceitar. Então não haveria mais uma linha, não haveria mais um limite. Então tudo teria que ser aceitável. Tudo teria que ser aceitável no meio deles. Assim como um fermento, um pouco de fermento, mas leveda toda a massa. E eles estavam a aceitar e a relativizar tudo. Ele está a dizer: lançai fora o velho fermento. Ele diz: para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, sim com asmos de sinceridade e da verdade. Mais uma vez, Paulo está a trazer para a conversa Cristo e o que Cristo fez por eles. A redenção. Ele está a lembrar a Páscoa, e nós sabemos o significado da Páscoa, que é a morte de Jesus como Cordeiro, último Redentor, último de todos. Último e final. Não precisariam mais de cordeiros, não precisariam mais sacrifícios de animais, né? Todo aquele ritual pascal não seria mais necessário, porque Cristo hoje, e os coríntios sabiam, Cristo tinha sido o Cordeiro Pascal, que tinha derramado o seu sangue e tinha protegido a sua vida, assim como o Cordeiro, como o sangue do Cordeiro protegeu ali na saída do Egito os hebreus. Como de uma maneira incrível os israelitas puderam sair do Egito e visto os seus primogênitos protegidos naquele dia da morte. E eles saíram do Egito por causa do sangue do Cordeiro e continuaram a festejar, né, dessa forma a Páscoa, a libertação. A Páscoa dos Coríntios, a nossa Páscoa hoje, é Jesus.
Jesus que foi morto e ressuscitou para a nossa libertação. O seu sangue nos deu liberdade. Mas agora, Paulo está a dizer, festejem isso com um novo fermento. Houve mudança. A morte de Jesus, ou seja, a nossa Páscoa, trouxe mudança. Trouxe mudança. Deus fez de nós uma nova massa sem fermento. Sem o velho fermento. O velho fermento ficou na velha massa. Agora, uma nova massa está a ser formada. As coisas que eram aceites antes não podem ser mais aceites porque agora nós estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus. E estamos a festejar isto. Então, para festejar isto, nós temos que continuar a viver a liberdade, sim, que Cristo nos deu. E a liberdade que Cristo nos deu é uma liberdade debaixo da sua santidade. Esta dureza de conversa, esta dureza de conversa de Paulo, depois entendemos no versículo 9 um pouco. Porque afinal ele já tinha escrito uma carta que nós hoje não temos acesso, deve ser perdido, mas ele já tinha escrito sobre este assunto à igreja. E isto é muito importante de entender também. A igreja já tinha sido alertada para o que estava a acontecer com aquele homem. E eles não fizeram nada. Ou seja, além da soberba, além da falta de compreensão da liberdade que Cristo lhes tinha dado, ainda havia uma insubmissão à repreensão. Ou seja, eles já tinham sido alertados e repreendidos em relação a este assunto. Eles pensavam que estavam a proteger aquele homem e, no fundo, estavam a fazer-lhe mal. Porque enquanto não houvesse arrependimento, aquele homem não poderia voltar para Cristo. Não poderia voltar para a proteção do sangue de Cristo. Não poderia voltar a festejar a verdadeira Páscoa. E a massa nunca mais iria ser nova. Continuaria a ser a velha massa. Ele termina. Tirem o malfeitor no meio de vós. Ele está a usar uma expressão que Moisés usou lá em Deuteronômio. Quando Moisés, antes de entrar na Terra Prometida, ele deixa uma série de leis e uma série de conselhos e a lei em si, como deveria ser aplicada pelo povo quando entrasse na Terra. E Moisés, ele usou esta expressão, tirem o malfeitor do meio de vós. E agora Paulo traz exatamente a mesma expressão, a dizer, tirem do meio de vocês, para que ele não contamine. Eu não quero terminar este capítulo também, o capítulo já terminou, mas eu não quero terminar esta meditação de hoje sem vos dizer que na segunda carta aos Coríntios, que no caso seria a terceira, mas para nós é a segunda, a única que temos acesso, Paulo vai dizer aos Coríntios que o recebam de novo, que recebam este homem de novo. Quer dizer então que este homem arrependeu-se, que este homem voltou, que reconheceu o que estava a fazer. E agora Paulo, mais tarde vai dizer, voltem a recebê-lo, porque houve arrependimento. Então quer dizer que era eficaz o conselho que o apóstolo Paulo estava a dar. O apóstolo Paulo estava a dizer, vocês não podem aceitar. Ele tem que ser repreendido. Ele tem que sentir que já não está mais a festejar a verdadeira Páscoa. Que ele não está mais protegido pelo sangue de Cristo. Ele tem que haver arrependimento. Pronto, assim termina o nosso capítulo 5. Duas coisas que saltam ao nosso coração e à nossa vida. Em primeiro lugar, é que a liberdade cristã não tem espaço, não há brecha na liberdade cristã para ultrapassar os princípios divinos. A liberdade cristã, ela nos deu liberdade espiritual. Nós já não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Então quer dizer que estamos na santidade, no processo da santidade, como o apóstolo Paulo fala lá na saudação, que fomos santificados e estamos no processo da santificação. Tudo aquilo que possa estar a levar-nos a sair fora desse processo da santificação
seja tratado e nós possamos voltar ao caminho certo da santificação. Rejeitar aquilo que não é do agrado de Deus. E cada vez que somos alertados, quando nós não sabemos uma coisa, não sabemos. Não estamos na ignorância. A partir do momento que deixamos de estar na ignorância, nós vamos tentar consertar isso na nossa vida. A segunda coisa que salta à nossa vista é que quando nós estamos a ser ensinados, nós estamos a ser amados. O ensino é a maior forma de nós amarmos uma pessoa. É ensiná-la. Com isto, eu despeço-me com oração. Quero orar por nós, quero pedir ao Senhor a bênção de Deus para nós, para a nossa vida, e quero também pedir a Deus que nos ajude a praticar a sua palavra. Te agradecemos, Senhor, por poder estar na tua presença. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo o que tu és. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela maneira maravilhosa que tu nos deixas ensinamentos. Nesta hora, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida e te pedimos, Senhor, que nos ajudes a estar, ó Deus, no processo da santificação, que vais santificando a nossa vida a cada dia. Queremos, Senhor, aprender a ser, ó Deus, ensinados por Ti. Dar-nos um caráter moldável, Senhor. Abençoa o Teu povo, que a Tua palavra produza fruto na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe e até amanhã.